Agora dá para a gente seguir com a nossa aula a todo gás, a todo vapor. Como eu falei, nós vamos abrir hoje falando um pouquinho da minha experiência de treinamento com igrejas no Brasil. E a gente tem aí agora 45 minutos para essa aula. A gente levou todo esse tempo aí com essa falha, mas agora vai, em nome de Jesus. Queridos, quando o assunto é oração, sempre tem uma guerra, né? Quando o assunto é oração, sempre tem alguma coisa que acontece para que não fique legal como deveria ficar. Mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês que estão acompanhando aqui pela internet, vocês que estão acompanhando a nossa aula ao vivo. A minha vida mudou significativamente quando eu tive uma experiência com Deus alguns anos atrás. Eu sempre gostei de orar, sempre fui uma pessoa que se envolveu com a oração. E no meu envolvimento com a oração, eu entendi que a oração é de todas as ações que nós temos na nossa vida, a mais poderosa. E eu me lembro que eu tive uma experiência com Deus há muitos anos atrás, e o Espírito Santo me disse claramente: nenhum ministério te levará mais longe que o ministério da oração. Até então eu nunca tinha ouvido falar da palavra oração associada a ministério. E é claro que todas as vezes que eu tenho uma experiência pessoal com Deus, que Ele me fala algo, eu busco na palavra algo que respalde aquilo que Deus me falou. Então o Espírito Santo me trouxe para Atos capítulo 13, versículo 1, que diz assim: na igreja estavam em Antioquia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tertaca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. A versão de Almeida e a versão de King James diz assim: ministrando eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. A palavra ministério tem a ver com ministrar. Então na oração nós ministramos a Deus, somos ministrados por Ele, e nessa oportunidade nós podemos ministrar a outras pessoas. Então Deus começou a mudar a característica do meu ministério naqueles anos, me entendendo que tudo começa quando nós geramos em oração os resultados que nós queremos ter. Quando você gera em oração os resultados que você deseja ter, então todas as coisas mudam, tudo se ajusta, tudo se transforma, tudo volta a ser como deve ser. E eu entendo que a oração, ela traz a resposta àquilo que a gente não consegue entender, aquilo que a gente não consegue experienciar em Deus, é visto por meio da oração. E quando a gente começa a entender a oração dessa perspectiva, tudo começa a mudar na nossa vida, tudo começa a se transformar. Então eu me lembro que o Senhor começou a mudar a minha vida, a minha história, me levando a entender a importância da oração de uma maneira que eu ainda não entendia, e isso mudou toda a característica do meu ministério. Então eu entendi que a oração, ela tem aspectos diferentes, a gente vai falar disso, né? Dos aspectos da oração, quando a gente falar do ABC, da intercessão. Mas uma das coisas que acontece quando eu estou viajando, eu fiz treinamento de intercessão em mais de 200 cidades da Bahia, em várias cidades de outros estados, em outros países, Argentina, Colômbia, Chile, e em outros lugares. A gente foi e levou, né, na Bolívia, fizemos treinamento de intercessão com várias igrejas. E uma das coisas que eu percebia todas as vezes que eu ia falar da oração, que eu ia falar do tema oração, o que acontecia? Eu percebia que quando terminava a ministração, as pessoas, elas chegavam para mim e diziam assim: pastor, eu não sei orar, eu não oro muito tempo porque eu não sei orar. E isso começou a mexer comigo. Por quê? Porque eu comecei a entender que muitas pessoas não praticavam a arte da oração, não porque elas não tinham fé ou elas não eram interessadas. E o Espírito Santo então me orientou a responder para elas de uma maneira muito simples, dizendo para elas também: eu também não sei orar. Na verdade, nunca você vai conhecer alguém que seja um expert em oração. Você vai conhecer um maestro na música, você vai conhecer um doutor em teologia, na palavra, mas você nunca vai conseguir conhecer um maestro de oração,
alguém que amadureceu tanto na oração. Pode chamar Davi para cá. Você nunca vai conhecer alguém que amadureceu tanto na oração, que se tornou o mestre. Por quê? Porque Romanos capítulo 8, e eu gosto muito de respaldar as minhas falas com a Bíblia. Romanos capítulo 8 deixa bem claro, de uma maneira assim que tira qualquer dúvida do nosso coração, nos explica que a oração ela tem uma característica que é imutável. Romanos 8, 26 diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Algumas versões dizem assim: não sabemos orar como convém. Então deixa eu te dar uma boa notícia agora. Você nunca vai saber orar o suficiente para que você se torne um mestre em oração. Nunca. Você sempre vai ficar devendo nesse aspecto da oração. Por isso, uma das estratégias satânicas mais usadas é para que você não ore, é para que você não desenvolva a oração como um chamado, como um ministério, como algo que você vai fazer, que vai ser profundo para a sua vida. O inimigo vai sempre tentar dizer para você o seguinte: não, você não sabe orar e tudo mais. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que a oração, ela traz uma conexão entre os céus e a terra. Então, para você entender o que eu estou falando, existem alguns sofismas, algumas mentiras, algumas meias verdades que o inimigo tenta inventar para que a gente não ore. A primeira delas eu já falei, né? Então eu quero usar essa primeira aula para quebrar alguns paradigmas em relação à oração, para que você entenda que você pode orar, que você deve orar, e que quando você começar a orar, as coisas vão se transformar consequentemente. Isso é fato. Então a primeira coisa que eu quero quebrar e que eu quero desmistificar é o fato que eu quero que você entenda, quero que isso fique claro para você, que você nunca vai saber orar como convém, que você nunca vai se tornar um expert em oração. Então uma das mentiras de Satanás para que as pessoas não se envolvam com oração, o diabo vai dizer para elas assim: olha, você não sabe orar. E eu tenho uma boa notícia para te dar: você nunca vai aprender a orar de verdade, da maneira certa, porque vai existir sempre um aspecto que é a direção, a orientação do Espírito Santo. Então não use isso como uma desculpa para você não orar, porque você nunca vai conseguir orar como convém, nunca. Por isso a oração nunca é praticada só. O Espírito Santo sempre será o nosso intercessor nesse momento da oração, ok? A segunda mentira, o segundo paradigma que o inimigo inventou para que as pessoas não orem, Satanás diz assim para as pessoas: a oração não é para todos. A oração não é para todos. Isso é mentira. Deixa eu dizer para você que isso é uma mentira. Por quê? Apocalipse, eu quero ler esse texto com vocês, capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 1, se você está me acompanhando aí, você pode tomar a sua Bíblia. Versículo 5 diz assim: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E aí olha o que diz o versículo 6, diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele a glória e o poder para todos sempre, amém. Sabe o que esse texto quer dizer? Que na nova aliança todos nós somos sacerdotes do Eterno, sacerdotes do Senhor. Quando você vai estudar o sacerdócio na antiga aliança, você descobre que as classes sacerdotais, elas tinham várias funções, mas existiam duas coisas que eram aspecto fundamental em todas as classes sacerdotais. Eles faziam duas coisas que são extremamente importantes. O que eles faziam? Todos os sacerdotes, eles adoravam e eles intercediam. E aí eu quero falar para você do poder que existe nessa conexão. Nessas minhas viagens, treinando igrejas, eu sempre encontrei pessoas que diziam para mim assim: não, o meu chamado é adoração, não é intercessão. Ou vice-versa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido.
Não tem como você ser uma coisa e não ser outra. Se você for adorador, você será intercessor. Se você for intercessor, você será adorador. Eu costumo dizer que é como se fosse as duas asas de um pássaro. Um pássaro não consegue voar com uma asa só. Ele tem que usar as duas asas para voar. Com uma asa só ele não vai conseguir alçar voo de maneira nenhuma. Então, por que existe essa conexão da adoração com a intercessão? E aí eu quero explicar para você. Quando nós adoramos a Deus, seja adoração pessoal, adoração coletiva, quando nós adoramos a Deus, os céus descem. Isso mesmo. Não sei se você já teve essa experiência, mas quando a gente está adorando a Deus de verdade, em espírito e em verdade, da maneira que Jesus está procurando verdadeiros, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, quando nós adoramos, os céus descem. E sabe qual é a primeira coisa que acontece quando os céus invadem a terra, quando a glória de Deus chega na terra? Preste bem atenção nisso que eu vou te falar, porque é uma chave de revelação, viu? Quando você ouvir alguém falar assim, eu tive uma experiência de contato direto com os céus, Deus falou comigo, eu vi a glória de Deus, preste atenção nisso que eu vou falar. Eu já tive várias experiências de contato com a glória de Deus, já tive várias experiências pessoais e coletivas de contato com a glória de Deus. E é interessante quando você tem uma experiência de contato com a glória de Deus, porque a primeira coisa que acontece quando os céus descem sobre a terra é que os céus denunciam o que está fora de ordem na terra. Por isso, muitas vezes, quando você entra num momento imerso de oração, adoração na presença, você começa a enxergar os seus erros. E da onde é que eu tiro a minha afirmação? Do capítulo 6 do livro de Isaías, quando Isaías tem um contato com a glória de Deus, ele vê o trono de Deus, e quando ele vê o trono de Deus, a primeira coisa que Isaías diz, ele fala: ai de mim que vou morrendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que significa isso? Ele enxerga a sua impureza. Só que o contato com a glória de Deus não vai nos matar, não vai nos colocar numa situação de morte, porque hoje existe um filtro espiritual, que é a pessoa do próprio Cristo. Quando o Senhor olha para você, quando o Pai olha para você, os olhos dele passam por Jesus e você está inocentado pelo sangue de Jesus. Mas um contato com a glória de Deus, a primeira coisa que vai acontecer quando você tem um contato com a glória de Deus, é que essa glória, a glória de Deus, vai revelar o que está errado na sua vida. Por isso que Jesus, quando nos ensina a orar o Pai Nosso, Ele nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando o reino de Deus vem, quando a glória de Deus vem, Ele começa a mostrar o que está fora de ordem na minha vida, na sua vida. Então, quando eu começo a perceber isso, por isso preste atenção, quando a igreja começa a mergulhar na oração, quando a igreja começa a se aprofundar na oração, quando a igreja começa a tomar a oração como um ministério, como um tempo de chamado, quando a igreja começa a se aprofundar na oração, o que acontece? Geralmente começa a ver o que está errado dentro da igreja, o que está fora de ordem dentro da igreja. Obrigado pela água. E quando começa a ver aquilo que está fora de ordem, qual é a opção que nós temos? Por exemplo, se eu estiver fazendo isso no meu pessoal, se eu tiver um contato com a glória de Deus, eu começo a enxergar os meus pecados, eu começo a enxergar os meus erros, eu começo a enxergar aquilo que está errado na minha vida. Qual é a opção que eu tenho? Me sentir condenado? Não, porque aquilo que Deus mostra de errado na nossa vida não é para nos condenar. O acusador é Satanás, ele é o acusador, Deus não. Quando Jesus está ali no poço de Jacó e ele tem um contato com a mulher samaritana, que ele mostra para ela a condição de pecado dela, Jesus não aponta o dedo e acusa ela. Jesus está fazendo isso porque ele quer trazê-la ao arrependimento. Essa é a ideia bíblica, essa é a ideia de Jesus. Então, quando eu tenho um contato com a glória de Deus, que eu estou orando, a opção que eu tenho é interceder. Por quê? Porque assim como a adoração traz os céus para a terra, a intercessão leva a terra
até os céus. Quando acontece esse alinhamento, como diz o livro de Isaías, que diz que todo vale se exaltará e todo monte será abatido, é como se estivesse dizendo, vai haver um nivelamento entre a terra e os céus. Esse nivelamento é quando eu sou ajustado, é quando Deus traz o seu trono, a cura para a minha dor, é quando Deus traz do seu trono, como fez com Isaías, o anjo voou com a tenaz de fogo, pegou a brasa de fogo que estava no altar, tocou nos lábios. Hoje não é mais um anjo que faz isso, hoje é o próprio Santo Espírito de Deus que transforma, que purifica com seu fogo, que queima as impurezas da minha vida no altar da presença de Deus. Então, existe um aspecto poderoso na oração. Quando alguém diz assim para você, não, eu sou só intercessor, não sou adorador, não existe essa possibilidade. Nem tampouco o contrário de dizer, não, eu sou adorador, porque as pessoas confundem muito adoração com música. Então o irmão que toca na igreja diz, eu sou adorador, minha área é adoração, não é intercessão. Não, querido, não. Ou você é os dois ou você não é nenhum dos dois, porque quando você adora, os céus vêm para a terra. Mas quando você intercede, você leva os desajustes para o lugar onde eles se consertam. Aqui nas regiões celestiais é onde Deus opera o sobrenatural. Então, qual é uma das mentiras de Satanás? Eu falei que a primeira mentira dele para que nós não oremos é, você não sabe orar. Isso é verdade, você não sabe, mas o Espírito Santo vai te ajudar e vai te conduzir, vai te guiar com gemidos inexprimíveis. A segunda mentira é, a oração não é para todos. Você sabia disso? Nós vivemos um tempo na igreja onde a gente vive uma crise tão forte na questão da oração, que hoje quem ora na igreja, quem tem uma vida prática de oração, se torna uma pessoa de destaque dentro da congregação. Então as pessoas dizem assim, aquele irmão ali é o irmão de oração. Mas todos os irmãos da igreja deveriam ser irmãos de oração, porque a oração é para todos, queridos. A gente vai falar que tem pessoas que têm um ministério voltado para a intercessão, mas isso é uma matéria onde a gente vai falar mais lá na frente. Mas a oração é para todos. Por que a oração é para todos? Porque você é um sacerdote. Você tem um sacerdócio. Então a oração é para você. Comece hoje, comece já. Existem vários programas que eu desenvolvi de oração, que são interessantes para facilitar as pessoas a orar, a levarem elas a terem uma vida devocional, uma vida prática de oração. E esses programas foram criados baseados nas minhas próprias dificuldades em orar. E hoje eu consigo desenvolver a minha vida de oração, a minha vida devocional, e vivo uma vida onde eu consigo manifestar a oração como uma prática diária, né? Por meio da oração em línguas, por meio de várias práticas de oração que eu consigo praticar hoje. Então a primeira mentira de Satanás é, você não sabe orar, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Eu também não sei, ele me ajuda. A segunda é, a oração não é para você, a oração não é para aquele irmão específico, não. A oração é para você por um motivo muito simples. Você é sacerdócio santo. Você hoje é sacerdote. Na nova aliança hoje, você é um sacerdote real. Amém? Terceira coisa, eu acho que essa é uma das desculpas que a gente mais ouve, né? Quando eu fazia o congresso presencial de intercessão, eu perguntava, uma das coisas que eu descobri assim, que foi para mim assim um dos maiores fracassos em relação ao, eu usava isso como um termômetro para a igreja, né? Para medir o interesse das pessoas na oração. Mas você sabia que a maioria das pessoas, discípulos de Jesus, a maioria das pessoas que têm um relacionamento com a igreja, com Deus, com o Evangelho, elas não oram nem uma hora por dia? Isso mesmo. Eu perguntava isso pelos lugares onde eu passava, eu dizia assim, quem aqui ora pelo menos uma hora por dia? Em uma igreja de 500, 600 pessoas, o que acontecia era que você via 2 pessoas, 3 pessoas levantarem a mão. E quando você perguntava para as pessoas, por que você não ora nem uma hora por dia? A resposta em todos os lugares era a mesma resposta. E sabe qual era a resposta das pessoas? Eu não tenho tempo. Isso mesmo, eu não tenho tempo. Já imaginou? É como se eu estivesse dizendo, não tenho tempo para Deus. Quando uma criança nasce, ela precisa de
várias características para que ela sobreviva na terra, mas tem uma que é essencial. Essa característica, ela vai fazer que a criança, mesmo se ela tiver uma deficiência física, ela sobreviva. E essa característica é que ela precisa respirar. Ela precisa de oxigênio. Se a criança nasce e ela não respira, ela não sobrevive. Assim como o oxigênio nos mantém vivo, a oração é como se fosse o oxigênio da nossa vida com Deus. Eu gosto de uma fala de uma pastora, uma mulher de Deus chamada Landa Cooper. Ela diz assim: a oração não pode ser o estepe da nossa vida, a oração precisa ser o volante da nossa vida. Sabe o que isso significa, né? Você não usa o step sempre, você usa o step quando você está em apuros, quando você perdeu o pneu que está rodando. A oração não pode ser 190 quando eu estou num aperto, quando eu estou num problema, quando eu estou passando por uma luta, então eu vou lá e oro. Não, a oração precisa ser o volante. Você, quando entra no carro, imediatamente você tem que pôr as mãos no volante para que você possa conduzi-lo. Então a oração é como esse respirar em Deus, que nos mantém vivos espiritualmente. Mas aí as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo para orar, minha vida é muito ocupada, minha vida é muito corrida. Isso é uma mentira deslavada que Satanás colocou na mente das pessoas para que elas não orem. Porque as mesmas pessoas que dizem eu não tenho tempo para orar, elas passam mais de 2 a 3 horas nas redes sociais, ou vendo séries na Netflix, ou em outra plataforma de filmes, ou em diversão com seus amigos em um lugar. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Se eu perguntar para você agora quem é a pessoa mais importante da sua vida, eu espero que você diga que é Deus. Eu espero. Mas você sabe qual é um dos maiores sinalizadores de importância em um relacionamento? Um dos maiores sinalizadores, eu costumo dizer que esse é o termômetro, um dos termômetros principais de que um relacionamento está bem, é o tempo. O tempo é a moeda de ouro dos relacionamentos. Quando você está perto de gente que você gosta, o tempo voa, não é assim? Passa assim, ó. Quando você está perto de alguém que é muito chato, que é incômodo, você diz: meu Deus, parece que o tempo não passa. Quando você está longe de quem você gosta, você quer estar perto porque você quer passar tempo com essa pessoa. Quando eu digo assim, eu não tenho tempo para orar, eu estou dizendo que o meu relacionamento com Deus não é prioridade. Eu estou dizendo que eu não estou disposto a oferecer a Ele um tempo de qualidade que Ele merece. E a maioria das pessoas, elas fazem as suas orações rotineiras. Elas acordam pela manhã, elas oram. Às vezes não é nem uma oração de fé, às vezes não é nem uma oração sincera, às vezes é uma oração feita no piloto automático. Deus, obrigado por esse dia, abençoa meu dia, me livra, me guarda. É mais um pede do que uma oração relacional. E eu me lembro de uma experiência que meu amigo pastor Amarildo de Feira de Santana, da igreja Sevec, teve, quando ele fez um programa de oração onde as pessoas da igreja deveriam orar 1 hora por dia, pelo menos. E um irmão disse assim: pastor, 1 hora é muito tempo, pastor. Eu consigo pedir para Deus tudo que eu preciso em 3 minutos. Verdade, em 3 minutos você vai orar por sua vida, pelo Brasil, pelas nações, pela fome na África, pelos missionários. Em 3 minutos você vai orar pelas crises, pelos terremotos, você vai orar por tudo. Se for para pedir, realmente, querido, 1 hora é muito tempo. Muito tempo. Mas se for para se relacionar e for para desfrutar da presença de Deus, eu vou dizer para você que 1 hora é bem pouco. Na verdade é muito pouco. Pouco. Por quê? Porque quando nós começamos a entender a proposta da oração,
E a proposta da oração nunca foi pedir algo a Deus. Deus não idealizou a oração pensando em nos levar a ser bons pedintes. Não. A ideia da oração não é nos fazer bons pedintes. A ideia da oração não é transformar Deus num garçom que serve aquilo que a gente pede. A ideia da oração é nos tornarmos bons amigos de Deus na nossa relação. Por isso não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Prioridade. Há muitos anos o meu primeiro bom dia é do Espírito Santo. Há muitos anos o meu primeiro pensamento é dele. Eu amo muitas pessoas, tem pessoas que eu amo demais, mas nenhuma das pessoas que eu amo tem a prioridade do meu dia. Quando eu abro os olhos, que eu respiro pela manhã, eu abro a minha boca e falo baixinho, não precisa falar para todo mundo ouvir, não, bom dia Espírito Santo. Não aprendi isso no livro do Benihim, não. Quando eu fui ler o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, eu já fazia isso já. É um livro ótimo, excelente para você que quer desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Mas não aprendi isso lá nesse livro, não. Aprendi isso se relacionando com Deus. Então, para muitas pessoas, ele é a pessoa mais importante, mas ele não tem a prioridade que deveria ter. E eu quero incentivar você a mudar isso na sua vida. Eu quero incentivar que mesmo fazendo as suas orações rotineiras, você separe um momento no seu dia para ter um contato de oração com o Senhor. Para entrar no seu quarto, fazer como Jesus fala em Mateus capítulo 6, fechar a sua porta. E no secreto, onde ninguém te vê, as portas fechadas, você abrir seu coração. É ali que você vai revelar os seus erros. Mas Ele já conhece os meus erros, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir de você. É ali onde você vai abrir seu coração para Ele, vai dizer para Ele assim: Senhor, eu preciso de ajuda para mudar isso e isso da minha vida. Então, por exemplo, estabelecer ordem e disciplina para orar, né? Eu criei um programa de oração, e aí eu quero falar para todos os nossos alunos da escola, que se você desejar, eu posso estar te enviando esse programa de oração. É um programa de oração que a gente usa no nosso trabalho de restauração das pessoas que são viciadas em pornografia, para ensinar elas a orar, que é o que eu chamo de clique de oração. A Bíblia vai falar de horários específicos de oração. Não sei se você sabe, mas os judeus, os mais devotos, os mais voltados para a oração, eles oram várias vezes por dia. Mas a maioria ora a cada 3 horas. É como se a cada 3 horas acontecesse um mistério. Então eu fiz um programa de oração, que eu tenho escrito aqui no meu celular, que leva as pessoas a orarem a cada 3 minutos, pelo menos 5 minutos a cada 3 minutos. Pelo menos 5 minutos, a cada 3 horas, orar 5 minutos, de 5 a 10 minutos. A maioria ora 5. E então como é que funciona? Primeira hora do dia para o judeu não é meia-noite. Para a gente sim, porque a gente conta pelo calendário lunar. Do sol. Mas o judeu conta pelo calendário lunar. Então, a primeira hora do dia para o judeu é às 6 da manhã. Então, você vai pegar o seu celular e vai colocar para despertar a cada 3 horas. Cada 3 horas você vai colocar para despertar, em momentos específicos, e cada momento tem um tema de oração. Primeiro momento, 6 da manhã, despertou, você se levanta da cama, lava o rosto, ou se quiser vai no banheiro, só para dar uma clareada, e você vai orar a Deus agradecendo pelo dia, pela presença, porque as misericórdias dele se renovaram ali naquela manhã. 3 horas depois, às 9 horas, você vai orar novamente. Se você orar 5, você já está orando 10 minutos, se você orar 10, você está orando 20 minutos. E 9 horas da manhã foi um momento que o Espírito Santo veio no Pentecostes. A terceira hora do dia foi quando o Espírito Santo chegou e aconteceu aquele
momento extraordinário que até hoje nos abençoa. Então, nesse momento, você pede que o Espírito Santo te encha da presença dele. Essa oração das 9 horas é para isso, para que o Espírito Santo te encha, que ele libere os dons sobre a sua vida. Lá no programa eu explico tudo detalhadamente. 3 horas depois é meio-dia. Meio-dia é a 6ª hora do dia. Aí você ora, porque lá no Salmo 91 diz que tem um demônio, um espírito de morte, que ele opera nesse horário. A Bíblia chama ele de a mortandade que assola ao meio-dia. Então, nesse momento de meio-dia, você faz batalha espiritual. Você ora pela sua família, pela sua vida, guerreando, repreendendo todo espírito de morte, acidente, de maldição, nesse momento. Aí, se você orar 5 minutos, você já orou 15. Se orar 10, já orou 30. Meia hora já de oração por dia. Para quem não orava quase nada, já está melhorando, progredindo, né? E aí, então, você vai para as 3 horas da tarde. 4º momento de oração. Às 3 horas da tarde é a hora nona. Essa hora na Bíblia é uma hora extremamente profética, a hora nona. Por quê que a hora nona é uma hora extremamente profética? Porque foi nessa hora que Jesus morreu por nós. Foi nessa hora, na hora nona, que Jesus expirou na cruz, e lá no seu expirar, ele entregou o Espírito, e ele, ali na sua morte, ele venceu o inimigo, ele venceu as trevas, ele venceu o mal, e ele nos deu vitória. Nessa hora, na hora nona, é o momento da nossa vitória. Então, não somente isso, o livro de Atos, capítulo 3, estou procurando aqui, diz que Pedro e João iam subindo. A que momento que eles iam subindo? Eles iam subindo na hora nona. E nesse momento, na hora nona, quando eles iam subindo, havia um homem coxo ali. E esse homem coxo, ele pede uma esmola a Pedro. E nesse momento, ele é curado. Nesse momento, ele recebe a cura dele. Mas não só isso, ele recebe a vitória dele. O livro de Marcos, capítulo 10, quero ler essa referência para você. Marcos, capítulo 10. Tem uma passagem muito interessante, que é aquela passagem que fala de Marta e Maria. Sabe qual é essa passagem? Dá uma pausa aqui para falar do programa de oração. Então, o que eu oro pelo quê? Não vou continuar o programa, depois eu explico essa parte aqui. O que é que eu oro nessas 3 horas da tarde? Nessas 3 horas eu oro agradecendo pela morte de Jesus. Eu agradeço todo dia porque ele morreu por mim. Você agradece? Todo dia eu agradeço. Foi nessa hora que a nossa vitória foi consumada. Mas você vai orar também liberando palavras de milagres sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Se você tiver orado aí 5 minutos, já orou 20. Se tiver orado 10, já orou 40 minutos. Momento de oração depois, 6 da tarde, viração do dia. É o momento em que Deus vinha se encontrar com Adão, lá no Éden. Então nesse momento a gente ora para que a nossa intimidade com o Pai se aprofunde. Muito mais, muito mais, muito mais. Se tiver orado 5 minutos, já orou 25. Se tiver orado 10, já orou 50 minutos. Olha que bênção. Nem percebeu que orou 50 minutos. Se você for tirar talvez 50 minutos para orar direto, você não consegue. Depende muito da intimidade que você tem e da profundidade que você tem na oração. Mas eu vou te explicar por que começar assim. Por que começar por pouco. Daqui a pouco eu te explico. Beleza, passou mais 3 horas, 9 horas da noite. O horário mais desafiador é esse, você sabia? O pessoal geralmente está ocupado, está na igreja, está vendo alguma coisa, está chegando em casa, mas aí colocou o celular para despertar. E aí eu falo algo interessante sobre esse programa. É como se Deus estivesse ligando para você, né? Por que eu mando você colocar o seu celular para despertar? Você pode até editar o despertador, como eu faço quando eu faço esse programa. Eu coloco assim, ligação do Pai. Olha que lindo, ligação do Abba, ligação do céu. Então quando o celular desperta, imagine você que se Deus ligasse para você agora, nesse momento, nessa hora, você ia rejeitar a ligação? Tem gente que está assistindo agora, está dizendo, pastor, eu estou precisando de uma ligação dessa. Pois você tem acesso direto ao Pai, você pode ir a hora que você quiser a Ele. A porta está aberta, o véu foi rasgado.
Mas você não ia dizer, não, vou rejeitar, está dando ocupado. Não, você iria atender o telefone. Então, colocar o celular vai despertar uma estratégia para você manter essa ordem. Às 9 horas da noite, nós oramos pela nossa vida financeira, pela nossa prosperidade, para que Deus abençoe nossas finanças, para que Deus prospere os nossos negócios. Se você tiver orado 5 minutos, já orou meia hora por dia. Olha que bênção, meia hora. Se tiver orado 10 minutos, já orou 1 hora. Que bênção, para quem não ora nem 1 hora por dia. Próximo horário de oração, meia-noite, 3 horas depois, meia-noite, hora que Paulo e Silas estavam lá no calabouço, e eles cantaram louvor e adoração a Deus. Então nesse momento eu incentivo as pessoas a adorar, ou ouvir um louvor baixinho, né, no celular mesmo, ou fazer um momento de adoração, daqueles que quebra cadeias, daqueles que rompe todo o grilhão, daquele que quebra todo tipo de ação maligna. Se tiver orado 5 minutos, já orou 35. Se tiver orado 10, já orou 1 hora e 10. Agora o horário mais desafiador de todos, 3 da manhã. Colocou o celular para despertar, não fica na cama não. Dá uma levantadinha, vai no banheiro, né? Dá uma andadinha só para dar uma respirada. E nesse momento de madrugada você vai pedir a Deus revelação da palavra. Porque o livro de Provérbios vai dizer: eu amo os que me amam, a sabedoria falando, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Provérbios 8:17, né? Então você vai pedir a Deus sabedoria e revelação na palavra. Deus, me dá a revelação da tua palavra. É o momento mais sacrificial, porque nessa hora você está no sono mais profundo, se você é uma pessoa que dorme antes da meia-noite. E aí, se você orou 5 minutos, já vai orar 40. Olha que benção, 40 minutos de oração pelo menos. Então minha orientação é que você ore 8 minutos. É muito? É pouco. Se você orar 8 minutos, você vai orar pelo menos 1 hora por dia. Se você orar 8 minutos, aí chega às 6 da manhã, você recomeça o ciclo de oração. Você vai ver que você vai desenvolver uma disciplina, vai ser tão forte que você vai começar a fazer isso inconscientemente. O livro de Marcos, capítulo 10, versículo 38, conta a história de Jesus chegando em Betânia de surpresa. Eu não vou ler o texto não, porque a gente tem só 11 minutos para a gente encerrar a nossa aula. Mas conta a história quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, e Marta então vai se ocupar, fazer muitas coisas, e Maria vai para os pés de Jesus, e ali depois Marta se irrita, reclama com Maria na frente de Jesus. E eu costumo dizer que o nosso maior desafio hoje é ser Maria na geração de Marta, a geração do ativismo, a geração ocupada, a geração do corre-corre. E aí então, queridos, nesse momento Jesus disse para ela o seguinte, presta atenção que Jesus disse para Marta, foi daqui que eu tirei esse programa de oração, foi desse versículo aqui: Marta, Marta, você anda distraída em muitos serviços, ou seja, você está muito ocupada, geração extremamente ocupada nossa. E aproximando-se disse: Senhor, perdão, eu li o texto, a parte errada, né? Jesus respondeu, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, muito ocupada. Então a ansiedade e a ocupação roubam a essência da oração. Aí Jesus disse assim: mas uma só coisa é necessária. Eu quero mudar a versão aqui, porque essa versão ela não está falando da maneira que eu quero que você pegue o que eu estou lendo, né? Eu quero mudar aqui para a versão aqui na NVI. Cadê? Usar King James. Jesus disse assim: olha, todavia pouco é necessário. Olha o que Jesus disse: todavia pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. Então daqui eu tirei esse programa de oração. Olha o que Jesus diz: Jesus diz muito é necessário, diz pouco. Comece com pouco, comece orando um pouco, fazendo um programa de oração. Se quiser eu vou mandar para você, pede para mim lá no grupo, ou do Telegram, ou do WhatsApp. Vou enviar esse programa lá para todo o grupo, para você começar a praticar. Por quê? Porque quando você começa a praticar, você vai ver que isso muda. E aí
os grandes desafios da nossa geração é orar. Por quê? Porque nós vivemos numa geração que se acostumou com a velocidade. Os carros são muito rápidos, a internet tem que ser de alta velocidade, tudo é muito rápido, ninguém gosta de fila, ninguém gosta de ficar esperando. Esperar hoje para a gente nos estressa, não é assim? Só que deixa eu te falar uma coisa, querido, presta atenção no que eu vou falar aqui, você. Deus continua cozinhando em fogão de lenha. Ele não usa micro-ondas, não. Sabe o que quer dizer isso? Só quem já cozinhou em fogão de lenha está entendendo o que eu estou falando. Meu irmão, cozinhar em fogão de lenha, na casa da minha sogra tem um. De vez em quando a gente assava uma carnezinha lá ou fazia alguma coisa no fogão de lenha. Você tem que acender o fogo, você tem que abanar até que a brasa pegue. Mas também depois que pega fogo, irmão, que a brasa, aí já era. A oração é isso. Deus não responde a oração no tempo que a gente determina. Ele responde a oração no tempo que Ele estabelece. Por isso é muito importante você entender, que construir uma vida devocional exige passo a passo. É como começar a andar. Eu não posso pegar, né? Eu tenho um netinho do coração, o Kalel, presente de Deus para a nossa vida, começou a andar agora, né? Tem menos de um mês que o Kalel começou a andar. E quando o Kalel estava tentando andar, ele tinha medo. A gente segurava na mão, ele andava, quando a gente soltava, ele paralisava. Depois Kalel começou a andar com os braços para cima para ganhar equilíbrio. Agora Kalel já está andando, daqui a pouco já vai estar correndo. A oração é igual. A gente começa com pouco, vai caminhando, progredindo em oração. Quanto mais você progride, mais você se aprofunda no relacionamento com Deus. Por isso, nessa matéria de intercessão, e hoje eu foquei mais na importância da oração, dizendo por que você deve orar, quebrando os paradigmas, né? Você não sabe orar, nem eu, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Segundo, a oração não é para mim, é para todos que são sacerdotes. E terceiro, a oração tem que ser uma questão de prioridade. Se a oração for na sua vida uma questão de prioridade, sabe o que vai acontecer? Você vai ver Deus começar a mudar tudo na sua vida. E eu quero usar esses últimos 5 minutos para falar disso. Você vai ver Deus começar a mudar tudo na sua vida, querido. Todas as pessoas que começaram a praticar oração, começaram a ter experiências proféticas, começaram a ter intimidade com Deus no nível mais profundo, começaram a ouvir a voz de Deus. Vai ter uma aula nessa matéria, né? Interceder, ouvir Deus, onde a gente vai falar a importância de você ouvir a voz de Deus, de você aprender a ouvir Deus, porque tem muita gente que pensa que a oração é um monólogo, onde eu só falo e Deus ouve, e Ele fala quando Ele quer. Isso não é verdade. A oração é um diálogo. Eu falo, Deus ouve, mas Deus também fala comigo. E para que eu entenda esse falar de Deus, eu preciso viver a palavra profundamente. Então preste atenção aqui no que eu vou te falar. Escute bem o que eu vou te falar. Você precisa ter experiências com Deus em um nível que você ainda não teve. Você precisa ter experiências com Deus em um nível mais profundo. E o primeiro passo não é começar orando 5, 6 horas por dia. Ninguém consegue isso. Você até pode tentar, mas você vai desanimar, sabe por quê? Porque não é a sua prática. Orar não é um exercício natural. Orar é um exercício sobrenatural. Assim como ninguém chega na academia levantando 30, 40 quilos, você não vai chegar num lugar secreto assim, não. Você vai ter acesso pleno a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas você precisa desenvolver uma vida de oração. Então a gente vai fechar a nossa aula de hoje. A aula de hoje, eu não usei o material, mas a gente vai começar a usar na próxima aula, quando a gente falar sobre o intercessor como um colaborador de Deus. E aqueles que já quiserem adquirir o material, é o mesmo preço da matéria, né? Cada material custa R$30, é um valor irrisório, né? Esse material a gente entrega para abençoar pessoas. Na verdade, é uma maneira de você estar ofertando no nosso ministério. A gente quer agradecer a todos que ofertaram, queridos. Teve gente que ofertou e nos abençoou grandemente financeiramente. A gente está sendo grato. Teu nome está no nosso caderno de oração. Estamos orando pela sua vida. Amém? Então, queridos, vamos encerrar agora destacando isso. A oração é o nosso oxigênio. Você pode orar, você é sacerdote, você não sabe orar não, você nunca vai ficar fera em oração a ponto de saber orar não. E outra, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você pode falar, né, excelentemente,
Tem gente que faz uma oração, né? Por que algumas pessoas têm dificuldade de orar? Porque tem gente que faz uma oração com tanta eloquência que a gente diz assim: meu Deus, eu não sei fazer isso não, quando é que eu vou aprender isso? Senhor, soberano Deus, poderoso, eterno, magnânimo, excelso. Fala todos os nomes de Deus na oração, para que não precisa de nada disso. É legal ter reverência? É muito bom ter reverência, mas eu chamo ele de papai, meu Abba. Por quê? Porque quando você está no aperto, não dá tempo de enfeitar não, viu? Dá tempo não. Você pode falar nós vai, nós vem, para o modo, para onde. A essência da oração não está na sabedoria do falar, mas na sinceridade do coração. Quando Pedro estava afundando lá, ele gritou: Senhor, socorre-me. Se ele fosse fazer uma oração longa, ele ia morrer afogado. Então Jesus está buscando sinceridade, ele está buscando um coração que esteja disposto a orar e a falar abertamente com ele. Se você fizer isso, querido, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Vamos romper na oração? Espero que essa matéria desate um novo nível de oração na sua vida. Eu vou te enviar o programa lá pelo nosso grupo do WhatsApp e pelo grupo do Telegram. Vou enviar o programa de oração. Quero que você comece a praticar nesses próximos, nesse mês de fevereiro, nesses dias, esse tempo de aula, você comece a fazer. Você vai ver que você vai ter muita intimidade com Deus. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui ao vivo. Com orientação a você que é aluno, que vai assistir essa aula depois, é importante você dar o feedback em 48 horas, né? A gente vai ter aí, estamos prolongando o prazo, 48 horas para você dar o feedback, ou seja, você tem até domingo a gente fecha o grupo à tarde, então para você dar o feedback dessa aula que a gente está fazendo. Provavelmente a nossa segunda aula seja domingo à noite. Deixa eu explicar por quê para você. Pastor, eu vou estar na igreja, tal, eu não vou estar em casa. Não, domingo à noite lembrei, não posso, tenho uma agenda de pregação em outra igreja. Então provavelmente a gente faça na terça-feira, né? Provavelmente a gente faça na terça-feira essa segunda aula, ou na segunda-feira mesmo, mas durante o dia a gente vai ver um horário para fazer essa segunda aula. Porque segunda noite nós temos o nosso Ruminando presencial aqui em Salvador, onde as pessoas virão para a gente falar sobre a matéria Batalha Espiritual. Então nos acompanhe, a gente está sempre dando alertas pelas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp. Então nos acompanhe, nos siga nas redes sociais. Se você não está ainda inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que você fique alerta. Essa mensagem nós vamos postar lá, vamos editar a primeira parte aí, cortar a primeira parte, que foi a parte que ficou ruim, e vamos seguir nessa jornada de aprendizado e conhecimento. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. Que sua vida seja marcada pela presença e que essa matéria desate um novo tempo na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Um beijo no seu coração, graça e paz.